A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Neste momento, nós relataremos de forma cronológica a história da Escola Bíblica Dominical. Falaremos desde lá seu surgimento até os dias atuais, em forma de apresentação em slide do PowerPoint. Nesse momento, eu irei compartilhar os slides com vocês. Pronto, aí está o primeiro slide para nos dará suporte para falarmos da história da Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que, diferente do que alguns pensam, a EBD, Escola Bíblica Dominical, não surgiu nas igrejas da Assembleia de Deus, porque a nossa igreja nasceu em Belém do Pará, no ano de 1911, foi fundada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, enquanto a nossa EBD, a EBD de fato, a EBD geral, surgiu em 1780 na Inglaterra, ou seja, 131 anos antes da existência da Assembleia de Deus no Brasil. Quem fundou essa escola, esta instituição, a Escola Bíblica Dominical, foi um britânico, um inglês, chamado Robert Raikes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, no ano de 1780, Robert Raikes era um jornalista evangélico da Igreja Episcopal, que aos 44 anos realizou na cidade de Gloucester, uma cidade da Inglaterra. Ele realizou as primeiras aulas aos domingos pela manhã para crianças, sobre leitura, escrita, aritmética, instrução moral e cívica e conhecimentos religiosos, dando início à escola dominical. Essa escola dominical não era exatamente no modelo que temos hoje, mas era como uma escola de instrução popular gratuita. Essa forma de ensino, inclusive, é considerada como as primeiras escolas do sistema educacional público inglês e a precursora do moderno sistema de ensino público. Ou seja, essa escola foi modelo, foi padrão para o ensino público inglês, e o ensino público inglês passou a se basear através dessa escola iniciada por Robert Raikes, na Inglaterra, na cidade de Gloucester. As primeiras professoras dessa escola eram assalariadas pelo próprio Raikes, ou seja, ele pagava, ele desembolsava, ele tirava do próprio bolso o dinheiro para pagar as professoras que ensinavam nessa escola. Conta a história que Robert Raikes sensibilizou-se ao ver inúmeras crianças da sua cidade, que é a cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra, e as crianças estavam em total delinquência. Eram roubadores, viciados, eram crianças que estavam sempre envolvidas nos piores delitos. Foi nesse cenário que Robert Raikes saiu pelas ruas convidando os pequenos transgressores a que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. Juntamente com o ensino religioso, ministrava-lhes Raikes várias matérias seculares, como matemática, história e a língua materna deles, que era o inglês. Então, Robert Raikes, sensibilizando-se com a situação daquelas crianças marginalizadas, viciadas, ele teve uma luz, uma sensibilidade para ajudá-las. E como é que ele ajudou? Ele viu no ensino o caminho para tirar aquelas crianças da marginalidade. No ensino bíblico e no ensino também secular. Vamos para o nosso slide 2. Em 1783, 3 anos após a fundação da Escola Dominical, Raikes inaugurou ou oficializou como o dia natalício da Escola Dominical.
como o dia do nascimento da escola dominical, pois ele, após 3 anos de experiência com a escola bíblica dominical, já tinha 7 escolas dominicais em casas particulares, pessoas cederam suas casas, 7 famílias cederam suas casas, e cada casa havia 30 alunos. E é aí que Rakes alcança êxito em seu trabalho com a transformação da vida de 2 crianças. Olha só como o começo é árduo da escola dominical. Ele começa ensinando, começa disponibilizando do seu próprio dinheiro para pagar as professoras. Depois, com 3 anos, ele tem 7 pontos de escola dominical, 7 lares que disponibilizaram suas casas, 7 famílias, para ensinar as crianças, e em cada casa havia 30 alunos. 3 vezes 7, 21, então nós tínhamos aí 210 alunos. Desses 210, Rakes conseguiu êxito na transformação de 2 crianças, porque as demais continuavam na marginalidade, tendo as aulas, mas ainda não havia uma transformação efetiva. Nós vemos que o trabalho é árduo, o trabalho é devagar, mas nós vamos ver que a escola dominical teve grande êxito. A escola dominical passou das casas particulares para os templos, os quais passaram a encher-se de crianças, ou seja, as casas já não estavam mais comportando em 1783, já não estavam mais comportando a quantidade de crianças que estavam sendo iniciadas no ensino. Em 1784, 4 anos após a fundação da Escola Dominical, ou seja, um ano depois de 1783, a Escola Dominical já contava com 250 mil alunos matriculados. Ou seja, já não dava mais para continuar nos lares, que os lares não comportavam mais. Em 1784, 4 anos após a fundação da Escola Dominical por Robert Rakes, a EBD já contava com 250 mil alunos matriculados. Bênção pura. Vamos para o nosso próximo slide. Em 1785, um ano depois, Rakes organiza a primeira união de escolas dominicais em Gloucester, com a ajuda de William Fox, um outro amigo dele, e ambos juntarem a organizar a primeira união de escolas dominicais, porque elas estavam espalhadas por todo o território inglês, por todo o território britânico. E agora, com a ajuda de William Fox, Rakes organiza a primeira união das escolas dominicais. Ela havia ganhado popularidade na Inglaterra. E aí, em 1785 ainda, surgem as primeiras Bíblias, testamentos e livros para serem usados especialmente nas escolas dominicais. Rakes publica o Sunday School Companion, ou seja, o companheiro da escola dominical, que era um livro de leitura de versos bíblicos. Em 1785 ainda é iniciado o movimento de escolas dominicais nos Estados Unidos da América, na casa de William Elliot, inspirado nos exemplos britânicos. Ou seja, nós vemos que a escola dominical ela se inicia no território britânico, em Gloucester, na Inglaterra, com Rakes, Robert Rakes, e a coisa vai se expandindo em toda a Inglaterra, e ela alcança âmbito já internacional, porque William Elliot começa a fazer escola bíblica dominical na sua própria casa, nos Estados Unidos. Ou seja, a ideia, o projeto de escola bíblica dominical ganha âmbito internacional em 1785. Ela sai do território inglês, do território britânico, e viaja para os Estados Unidos, como mostraremos no próximo slide. Então, está aqui
nós vemos aqui é o Reino Unido, onde está a seta do mouse. O Reino Unido, nós temos aqui a Alemanha, Polônia, França, Itália, Romênia, Bulgária, Ucrânia. Temos aqui a Noruega, a Finlândia, aqui em cima, um pouquinho tem a Escócia, tem escoceses também, Suécia, nessa região também, de onde vieram Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, aqui no Reino Unido, na Inglaterra, tem a Irlanda aqui ao lado, País de Gales aqui também. Aqui no Reino Unido, na Inglaterra, iniciou-se a Escola Bíblica Dominical com Robert Raikes. Nós temos aqui o continente europeu, europeu oriental, temos aqui a Rússia aqui para cima, Irã, Arábia, temos aqui Israel, bem aqui o Líbano, Israel, e temos todo o continente africano. E nós temos aqui o Canadá, Estados Unidos, México, todos os países da América Central, e temos aqui os países da América do Sul, onde tem o maior país, que é o nosso Brasil. Então, a Escola Bíblica Dominical começa aqui no Reino Unido, na Inglaterra, na cidade de Gloucester, com Robert Raikes, e ela ganha o mundo vindo para os Estados Unidos da América, o conhecido Estados Unidos. Daqui dos Estados Unidos, missionários americanos levaram a Escola Bíblica Dominical para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro. Depois, tempos depois, Daniel Berg e Gunnar Wingren também vêm para Belém do Pará, em 1911. Eles vêm para Belém do Pará, e aqui funda a Assembleia de Deus, e 2 meses depois começam também o trabalho de Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Dominical não começou na Assembleia de Deus, como eu falei anteriormente, mas ela começou 131 anos antes aqui no Reino Unido, na Inglaterra. 131 anos depois é que a Assembleia de Deus foi fundada aqui em Belém do Pará. Vamos para o próximo slide. Em 1790, é fundada a primeira União de Escolas Dominicais do Zéu, ou seja, nos Estados Unidos também a Escola Bíblica Dominical ganhou uma proporção muito grande, e havia inúmeras escolas dominicais independentes. E aí, em 1790, na cidade de Filadélfia, foi fundada a primeira União de Escolas Dominicais, para prover salas de aula e professores para as escolas. Em Charleston, Estados Unidos, a Conferência Metodista reconhece oficialmente as suas escolas dominicais. 7 anos depois, em 1797, somente na Inglaterra chega a 1.000 o número de escolas dominicais. 1.000 escolas dominicais. Agora, alunos, muito mais. Vamos ao próximo slide. Em 1800, 3 anos depois, surgem fortes ataques contra a escola dominical. Robert Raikes é acusado de profanador do dia do Senhor. Profanar significa desrespeitar a santidade, insultar a santidade de Deus. Por que ele foi acusado de profanar o dia do Senhor? Porque ele utilizava o domingo, que é chamado de dia do Senhor, vem do latim dies dominicus, que significa, em português, dia do Senhor. O domingo significa, ao pé da letra, dia do Senhor. Então, os líderes religiosos da época, lá em 1800, acusaram Robert Raikes de profanar o dia do Senhor, de profanar o domingo. Por quê? Porque Robert Raikes estava ensinando, estava fazendo esse trabalho de ensino no domingo para aqueles líderes religiosos, para aquela nação religiosa de então. O domingo era exclusivamente para adorar o Senhor, então eles não aceitavam que se criasse uma escola bem no dia do Senhor.
Porque, como eu falei, Robert Rakes não ensinava somente a educação religiosa, não ensinava somente a Bíblia, mas ensinava outras matérias seculares. Então, aquele grupo religioso, aquelas pessoas da época, ao invés de apoiarem o trabalho que ele estava fazendo com crianças delinquentes, pelo contrário, se opuseram, dizendo que ele estava profanando o dia do Senhor. Chegaram no parlamento, ou seja, na Câmara de Deputados, não lembro como era o parlamento da época, não pesquisei, mas lá é uma monarquia parlamentar. Então, os parlamentares, vamos dizer, os deputados, os senadores da época, lá no parlamento, chegou a ser apresentado um decreto para proibir escolas dominicais em toda a Inglaterra. Veja a fúria do inimigo contra a escola bíblica dominical lá em 1800. E o inimigo usou líderes evangélicos, usou o povo cristão da época para querer proibir a escola bíblica dominical, só porque na mente deles era uma profanação do domingo, ter uma escola no domingo. Mas Robert Rakes, ele fundou a escola justamente no domingo porque aquelas crianças trabalhavam durante a semana inteira nas fábricas. Não havia folga. O único dia de folga era no dia do Senhor, o domingo. Então ele aproveitou esse domingo para poder pegar essas crianças e fazer esse trabalho maravilhoso que veio a ser, como eu falei, o ponto de ignição, ponto de partida para as escolas públicas inglesas e também para a escola bíblica dominical no mundo inteiro. Houve um projeto, um decreto apresentado no parlamento britânico para proibir as escolas dominicais, só que esse decreto não foi aprovado. Deus não permitiu a aprovação do decreto. Em 1810, 10 anos depois dessa tentativa de acabar com a escola bíblica dominical, o movimento já contava com mais de 3.000 escolas e com aproximadamente 275.000 alunos matriculados. Ou seja, o inimigo tentou, mas não conseguiu. Glória a Deus por isso. Em 1811, um ano depois, começa a separação de classes para que adultos analfabetos, assim como as crianças, também pudessem aprender a ler a Bíblia. O movimento chega a 400.000 alunos matriculados somente na Inglaterra. Então, aí já começa a separação de classes, porque era toda uma multidão juntos, adultos analfabetos, crianças analfabetas, e aí esse projeto, esse trabalho começa a alfabetizar tanto crianças quanto adultos analfabetos. Em 5 de abril de 1811, morre Robert Rakes. Ele morreu aos 75 anos de idade, tendo a escola dominical se espalhado por toda a Inglaterra e em outras partes do mundo, ou seja, foi 31 anos de dedicação ao ensino religioso. O desejo, a ânsia, a vontade de salvar vidas e de oferecer um ensino religioso e secular para aquelas pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida. Em 1831, 20 anos depois da morte de Robert Rakes, as escolas dominicais chegam a 1.250.000 alunos matriculados, ou seja, era cerca de 25% da população da Inglaterra na época. Imagine aí a proporção que a escola bíblica dominical ganhou lá na Inglaterra, no mundo inteiro, mas especialmente lá na Inglaterra, que foi o local de nascimento dela. 1.250.000 alunos na Inglaterra, em 1831. Cerca de 25% da população inglesa. Deus seja louvado. Vamos ao próximo slide. Em 1836, a Escola Bíblica Dominical chega ao Brasil. O reverendo Justin Spalding
missionário americano da Igreja Metodista, organiza no Rio de Janeiro, apenas entre estrangeiros mesmo, uma congregação com cerca de 40 pessoas. E em junho abre uma escola dominical com 30 alunos, dos quais alguns eram brasileiros. Esse trabalho desse reverendo Justin Spalding, da Igreja Metodista, ele não, apesar de ter vindo para o Brasil para fundar a congregação e depois iniciar a Escola Bíblica Dominical, ele não é considerado como um marco histórico do início da Escola Bíblica Dominical aqui no Brasil, porque era uma Escola Bíblica Dominical fechada, interna, somente para os membros da sua igreja. Não era uma escola dominical aberta para o público em geral, como nós vemos, que começou com Robert Raikes e continuou sendo feita assim no mundo inteiro. Não, ela era interna, era fechada, somente aos membros, por isso, e era ensinada em inglês, eles não conheciam o português para ensinar. Então, como era uma coisa fechada, restrita, esse trabalho missionário do Justin Spalding, da Igreja Metodista, não é considerado como marco do início da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Em 1855 apenas, 1855, em 19 de agosto, Robert Kelly e sua esposa, doutora Sarah Poulton, casal de missionários escoceses, realizam a primeira aula de escola dominical para 5 crianças apenas, em sua residência na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, o que resultaria na fundação da Igreja Evangélica Fluminense, embrião da Igreja Congregacional. Ou seja, em 1855, sim, é o marco da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso país, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Esse casal, Robert Kelly e sua esposa Sarah Poulton, missionários escoceses, que começaram a primeira escola dominical com 5 criancinhas. Vocês notaram que toda a escola dominical começa com crianças, porque a ideia é começar da base. Se você pega a criança e ensina no caminho em que deve andar, gerará bons frutos. A Bíblia diz que não se desviará dele, né? Mas, começando da base, eles idealizaram desde Robert Raikes, começaram idealizando da base, pegando a criança, que pela criança se constrói o futuro da nação. E nós, muitas vezes, ignoramos as crianças, ignoramos a classe infantil, não damos a devida atenção, não nos preparamos, muitos professores não se preparam para realmente levar a criança ao conhecimento da graça, para crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Mas ensina qualquer coisa, de qualquer jeito, fica com brincadeiras. Claro, tem que ter muitas atividades lúdicas para a criança, mas ela precisa aprender na escola bíblica dominical, que esse foi o embrião das escolas públicas que existem na Inglaterra. Vamos ao próximo slide. 1911, 2 meses após a fundação das Assembleias de Deus no Brasil, é realizada a primeira aula de escola dominical na casa do irmão José Batista Carvalho, na Avenida São Jerônimo, em Belém do Pará. Ou seja, somente em 1911, com a fundação das Igrejas da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, 2 meses depois dessa fundação, inicia-se a primeira aula da escola dominical. E aí nós temos o nome do irmão José Batista de Carvalho, Avenida São Jerônimo, em Belém do Pará. 131 anos depois que Robert Raikes começou o trabalho de trazer crianças para a sua residência para ensinar a palavra de Deus. Em 1920, ou seja, 9 anos depois de fundada a Assembleia de Deus, começa a circular, como suplemento do jornal Boa Semente, em Belém do Pará, os estudos dominicais.
Vamos aqui recapitular. Em 1920, havia um jornal que era distribuído em Belém do Pará. Esse jornal se chamava Boa Semente. E para esse jornal começou a circular um suplemento, um adicional que andasse junto com esse jornal Boa Semente. E esse suplemento tornou-se o embrião da atual revista Lições Bíblicas para Jovens e Adultos. Ou seja, havia já um jornal chamado Boa Semente, que circulava em Belém do Pará, e aí começaram a adicionar um suplemento junto com esse jornal, uma notinha, um estudozinho, e esse estudozinho, esse suplemento que acompanhava o jornal Boa Semente, se tornou um embrião para a criação da atual revista Lições Bíblicas para Jovens e Adultos que temos hoje. Em 1930 foi lançada a revista Lições Bíblicas para Adultos, que inicialmente foi comentada pelos missionários suecos Samuel Lindström e Nils Kestberg. A CPAD, em 1930, ainda não havia sido fundada, pois a CPAD, para os que não sabem, só foi fundada 10 anos depois, no ano de 1940. Mas aí, a Assembleia de Deus já trabalhava com lições bíblicas 10 anos antes da fundação da própria CPAD. E ela lançou lições bíblicas para adultos. Em 1943, 13 anos depois, é lançada a primeira revista para crianças na Escola Dominical das Assembleias de Deus. Essa primeira lição para crianças, ou seja, 1930 foi para adultos, 13 anos depois, 1943, lição para crianças. Foi escrita pelos professores Nair Soares e Cacilda de Brito. Vamos para o próximo slide. Em 1955, surge a nova revista infantil da CPAD, chamada Lições Bíblicas para Criança. Esse era o nome que era dado a essa nova revista infantil, Lições Bíblicas para Criança. E era para as idades de 6 a 8 anos. E aí, nesse ano, no dia 19 de agosto, foram completados 100 anos de fundação das escolas dominicais no Brasil. Lembramos lá que com o casal escocês, em 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi fundada a primeira escola dominical aqui no Brasil, com 5 crianças. 100 anos depois, em 1955, nós temos o aniversário das assembleias da fundação das escolas dominicais no Brasil. Em 1973, é lançada novamente pela CPAD uma revista para crianças, sob o título Minha Revistinha. Agora é uma revista infantil para crianças de idade de 4 e 5 anos. Em 1974, é fundado o Departamento de Escola Dominical da CPAD. Esse Departamento de Escola Dominical da CPAD é o atual setor de educação cristã. E esse departamento da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, foi chefiada pelo pastor Antônio Gilberto. Vamos para o próximo slide. Ainda em 1974, um ano cheio de eventos, foi realizado o primeiro CAPED, de 1º a 6 de julho de 1974. Foi realizado o primeiro CAPED. O que é o CAPED? É o curso de aperfeiçoamento de professores da escola dominical, ou seja, começou-se a se preocupar em aperfeiçoar os professores da escola bíblica dominical. Então foi realizado o primeiro CAPED da CPAD e fundado pelo pastor Antônio Gilberto na Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, foi lançado o livro Manual da Escola Dominical, que está disponível na internet para quem quiser acessar. Então, em 1974, o professor Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, lançou o livro Manual da Escola Bíblica Dominical, é um best-seller
da CPAD e foi o livro-texto desse evento do CAPED, do curso de aperfeiçoamento de professores da Escola Dominical. Com esse manual de Escola Dominical, iniciou-se vários treinamentos de capacitação de professores. Ainda em 1974, foi lançada pela CPAD a revista infantil. O nome da revista infantil era Estudando a Bíblia. Ela é atual, ela surgiu no formato da atual revista de juniores para crianças de 9 a 11 anos. Em 1980, 6 anos depois de todos esses eventos, foi comemorado 200 anos de fundação da Escola Dominical no mundo pela Associação Internacional de Educação Cristã. Ou seja, há uma Associação Internacional de Educação Cristã. Em 1980 comemorou-se 200 anos de fundação da Escola Bíblica Dominical no mundo inteiro. O número de alunos em todo o mundo é estimado em 120 milhões. Veja lá, em 1980 nós tínhamos uma estimativa de 120 milhões de alunos na Escola Bíblica Dominical em todo o mundo, com cerca de 2 milhões de escolas dominicais, 2 milhões de escolas, 120 milhões de alunos. Não era nos moldes britânicos de Rakes, e 8 milhões de professores. Então vamos lá, em 1980 tem a estimativa de ter 120 milhões de alunos, 2 milhões de escolas dominicais e 8 milhões de professores em 1980. Em 1981, um ano depois, é lançado pela CPAD o primeiro plano de revistas da Escola Dominical para a Assembleia de Deus, formulado pelo pastor Antônio Gilberto, que estabeleceu pela primeira vez revistas para cada faixa etária da Escola Dominical. Ou seja, em 1981, o pastor Antônio Gilberto cria o primeiro plano de revistas da Escola Dominical, criando uma lição para cada faixa etária, procurando sempre melhorar, sempre aperfeiçoar, porque cada faixa etária tem uma linguagem própria, tem um entendimento próprio, uma capacidade de compreensão própria. Então, em 1981, que começou a se fixar revistas para cada faixa etária da Escola Bíblica Dominical. E o idealizador foi o pastor Antônio Gilberto. E aí, para quem não conhece o pastor Antônio Gilberto, é esse aí da imagem, esse grande homem que muito contribuiu para a Escola Bíblica Dominical no Brasil e em toda a América Latina. Infelizmente, em 30 de julho de 2018, há 2 anos atrás, ele faleceu aos 91 anos. Uma grande perda, lamentável, para a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus do Brasil. Com certeza, esse homem foi um grande lecionador, um grande pastor, um grande ensinador. Infelizmente, em 30 de julho de 2018, nós perdemos o pastor Antônio Gilberto, mas ele contribuiu muito, muito, muito para a Escola Bíblica Dominical nas igrejas Assembleia de Deus, para a capacitação de professores, para ensino de alunos. O pastor Antônio Gilberto foi uma bênção. Em 1982, um ano depois da morte do pastor, da fixação de faixas etárias para a Escola Dominical, foi lançada a revista Mensageiros da Fé. 1982, lançada a revista Mensageiros da Fé. Atualmente se chama Adolescentes Vencedores, se não me falha a memória. Para crianças de 12 a 14 anos. Mais uma faixa etária foi criada, foi lançada. E também nesse ano de 1982 foi lançada a revista do Mestre para as lições bíblicas de jovens e adultos. Ou seja, até então só havia a lição única.
mas em 1982 começam a ter lições separadas para mestres e para alunos, com maiores subsídios para professores. Em 1994, já próximo da gente, foi reformulado e relançado pela CPAD o plano de revistas, ou seja, em 1974 houve lá um plano de revistas e agora em 1994, 20 anos depois, nós temos uma reformulação desse plano de revistas com a inclusão de duas novas revistas. Uma é Campeões da Fé, atual juvenis, a lição para juvenis, que é para adolescentes de 15 a 17 anos, e também a revista Discipulado para Novos Convertidos, ou seja, não havia, antes de 1994, lição para discipulados. As pessoas que não eram evangélicas vinham para a EBD e eram ensinadas com as lições que os cristãos eram ensinados, era misturado, era mesclado. E a partir de 1994, com a reformulação do plano de revistas, criou-se uma revista específica para discipulados, para novos decididos. E assim começam a ter ensinamento das doutrinas elementares da fé cristã. Estamos acabando. Em 1999, é realizada a Conferência Nacional de Escolas Dominicais, de 12 a 15 de novembro de 1999, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. Olha só, a escola dominical começa a ganhar notoriedade, começa a ganhar uma relevância tal que começam a ser feitas, realizadas conferências nacionais aqui no Brasil. E, desde então, nós temos visto inúmeras conferências. Em 99, ainda é lançada a revista Ensinador Cristão da CPAD, para circular a partir do primeiro trimestre de 2000. Essa revista Ensinador Cristão, como todos sabem, é uma revista de apoio para professores da Escola Bíblica Dominical. E nós vemos uma outra reformulação das lições da CPAD, reformulando as lições de 1994, 5 anos depois, tendo as primeiras revistas de escola dominical no Brasil totalmente coloridas, tendo a inclusão de mais 2 revistas, a maternal, a criança de 2 e 3 anos, e o discipulado mestre. Ou seja, até 1999, as lições eram parte colorida, parte preta e branca, não tinha um visual tão agradável, até por conta da tecnologia da época, do custo de se fazer esse material todo colorido. Não havia lição de maternal de 2 e 3 anos para crianças de 2 e 3 anos. Não havia também uma lição do mestre de discipulado, ele ia com única lição igual ao aluno. Mas a partir de 99, as lições passam a ser totalmente coloridas, surge a lição para crianças de 2 e 3 anos e surge também a lição do mestre do discipulado, com mais subsídio, mais apoio, para que ele possa ensinar aos novos convertidos. Finalmente, no ano de 2000, século XXI, são lançadas as revistas de escola dominical da CPAD para toda a América Latina, pela editora Patmos. A editora Patmos é a editora da CPAD para o mundo hispânico, para o mundo que fala espanhol. Então, olha como a nossa CPAD ganhou vulto, ganhou força com a publicação das lições e revistas de escola bíblica dominical. Passou-se a produzir para toda a América Latina. Nesse ano também de 2000, é lançada a cartilha Escola Dominical, Revistas e Currículos para pastores, superintendentes, coordenadores de departamentos e professores. Ou seja, essa cartilha aqui é para enriquecer e para capacitar ainda mais pastores, superintendentes e coordenadores de departamentos e professores, né? Para enriquecer o conhecimento curricular das pessoas que trabalham com a Escola Bíblica Dominical. Ainda em 2000, é lançada a campanha Todos na Escola Dominical, cada crente um aluno. A intenção era mobilizar as igrejas a envolverem a grande parte de seus membros que não frequentavam a escola dominical nas Assembleias de Deus. Então, lança-se esta campanha
para que cada crente se tornasse um aluno da escola bíblica dominical, uma vez que nem todos frequentavam, né? Como hoje nem todos frequentam a escola bíblica dominical, inclusive é com muita tristeza que eu vejo muitos obreiros não frequentam a escola dominical, não dão valor à escola bíblica dominical, mas como nós vimos, esse foi um trabalho embrionário que começou lá na Inglaterra e que veio ganhando vulto e que está aí no mundo inteiro, em todas as denominações cristãs, e tem ensinado muita gente na palavra de Deus. Ainda no ano de 2000, foi realizado o segundo Congresso Nacional da Escola Dominical na Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Isso ocorreu de 6 a 9 de setembro. Então nós vemos aí, de lá para cá, foram realizados inúmeros congressos e conferências da Escola Dominical em âmbito nacional. A Escola Dominical ganhou vulto, ganhou corpo, ganhou notoriedade e grande apoio da liderança evangélica em geral. Hoje a CPAD tem um currículo completo da EBD e tem sido distribuído por toda a América Latina, como eu falei anteriormente. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela tem ganhado vários países da América Latina com a produção, comercialização e distribuição das escolas bíblicas dominicais. Eu tive um pastor que dizia que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, é o maior seminário teológico de todos os tempos. Eu tenho que concordar com ele, porque grande parte da minha formação teológica é graças à EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu não andarei mais aqui em ordem cronológica, vim até o ano 2000 e de lá para cá nós temos inúmeros congressos, inúmeras conferências em âmbito nacional, as lições bíblicas dominicais vêm sendo revisadas constantemente, seu currículo vem sendo atualizado, porque as eras passam, os anos passam, novos desafios surgem no mundo, e é necessário que as lições dominicais também se aperfeiçoem, melhorem, se adequem à realidade de cada momento e consiga continuar ensinando e formando obreiros, porque eu posso dizer que minha formação teológica, quase que 80% da minha formação teológica é devido à Escola Bíblica Dominical. Foi nela que eu comecei a aprender a palavra de Deus, foi nela que eu comecei a ser separado para a obra, foi nela que eu comecei a ter entendimento da palavra de Deus e louvo a Deus pela Escola Bíblica Dominical. Sou um aluno nascido, já ganhei vários prêmios por assiduidade, por participação, por ministração, tanto como professor quanto aluno. Então, Deus tem nos abençoado. A Escola Bíblica Dominical é bênção. Oxalá, queria eu que todos os membros da igreja fossem alunos da Escola Dominical e que todos os membros da igreja pudessem convidar seu vizinho, seu parente, para poder estar na Escola Bíblica Dominical, cujo tema, num período da nossa vida, eu cheguei a alcançar, era a Escola Bíblica Dominical é uma escola que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. A Escola Bíblica Dominical é uma bênção, eu espero que ela seja uma bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.